A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, e nesse vídeo eu vou estar contando um sonho claro que Deus me deu a respeito do dia do arrebatamento. Foi um sonho muito impactante, eu acordei com o coração disparado e muito emocionada, porque foi um sonho tão real e nós sabemos que esse dia vai chegar. Bom, meus irmãos, no sonho eu estava em um lugar que não parecia ser aqui no Brasil, parecia ser em outro país. Era como um centro comercial onde haviam muitos prédios, ruas muito compridas, um lugar muito bonito. E eu lembro que havia um prédio preto muito alto, e no primeiro andar desse prédio haviam pessoas trabalhando normalmente, pessoas entrando e saindo por aquele lugar. De repente, eu notava que algumas pessoas elas ficavam paralisadas, eram amedrontadas, algo as perseguia. E quando eu olhava para trás, eu via como a forma de um homem muito alto, mas ao mesmo tempo era como se ele fosse um ser espiritual. Ele estava todo envolto de uma energia azul e ele começava a atrair algumas pessoas, as chamando pelo nome e as matando. Conforme ele atingia as pessoas ali, ele soltava como presas que ele prendia e matava aquelas pessoas. E eu me lembro que eu conseguia juntar algumas crianças e algumas pessoas conhecidas que estavam naquele sonho e colocava todos eles para a rua para poder sair daquele ambiente. E naquele momento eu entendia que aquele espírito era do anticristo, já agindo pelo mundo, controlando o mundo. E então eu lembro que eu saía dali. E quando eu saía, eu via algumas pessoas conhecidas sentadas em mesas, cadeiras de bares. Algumas pessoas agindo normalmente como se nada estivesse acontecendo. E outras pessoas acreditavam naquilo que estavam vendo. E as pessoas que acreditavam, elas pegavam as cervejas e jogavam no chão e começavam a se juntar aos escolhidos de Deus naquele sonho. E eu me lembro que numa parte da rua havia uma escada, e essa escada ela ia de encontro em direção ao céu. E eu me lembro que lá em cima havia como um templo. Então eu subia naquelas escadas. E quando eu chegava lá, haviam pessoas numa fila. E à frente dessas pessoas havia uma mesa com um caderno com vários nomes escritos nesse caderno e havia também uma caneta. Aquela fila de pessoas era para assinar o nome naquele livro. E naquele momento eu entendi que era o livro da vida. É o livro que Deus assina e guarda os nossos nomes, porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos, mas aqueles que são escolhidos, Deus já tem preparado e reservado um lugar para eles. E naquele momento, no sonho, eu entendi que aquele era o livro da vida. Muitos iam lá para assinar e colocar os seus nomes, e eu lembro que eu também colocava o meu. E conforme ia aumentando aquela fila e enchendo de gente dentro daquele templo, eu via aquele ser, ele se transformava como num dragão e ele tentava quebrar, arrombar a porta daquele templo, mas ele não conseguia entrar. Então ele ia embora. E depois disso, eu me lembro que eu descia as escadas, eu verificava que estava seguro e ali eu descia e aquelas pessoas também desciam. E nós voltávamos para a rua. Então as pessoas começavam a olhar para o céu, agradecendo a Deus e felizes porque entendiam que havia chegado aquele dia. Então eu me lembro que os cristãos, os escolhidos, eles começavam a dar as mãos no sonho. E eles começavam a andar por aquela rua comprida e eu ia junto com eles. E conforme nós íamos andando, irmãos, as nossas vestes, elas ficavam brancas. Era um vestido branco muito, muito bonito. Nós íamos andando de mãos dadas e olhando para cima, como se estivéssemos sentindo que aquele era o momento do arrebatamento. E nós fomos andando e andando. E então eu via um repórter e um câmera dentro de um helicóptero. E eles estavam, era como se fosse uma emissora americana,
Eu não sei dizer, mas é o que eu me lembro. Eles estavam dentro daquele helicóptero e ao mesmo tempo que eu via eles no helicóptero, eu via a notícia passando na televisão. Eles estavam transmitindo ao vivo aquele acontecimento e eles estavam dizendo: olha, são milhares, milhares deles estão de roupas brancas andando de mãos dadas pela rua. A gente não sabe o que está acontecendo. Então o repórter olhava para baixo e ele dizia para o câmera: olha só, eles estão cantando. E o câmera virava e mostrava aquela multidão vestida de branco de mãos dadas, louvando a Deus. Eles estavam louvando um hino tão maravilhoso. E é esse aqui que eu vou colocar agora para os irmãos ouvirem. E conforme nós cantávamos aquele louvor de mãos dadas, olhando para cima, nós começávamos a flutuar e flutuar. E aqueles que desacreditaram ficaram sem entender, olhando os escolhidos subirem e ficaram ali sem ter mais chance porque já não havia mais tempo. O tempo da colheita havia chegado. E aqueles que estavam nos bares, nas ruas, sem acreditar, eles ficaram para trás, infelizmente, mas eles viram o Cordeiro de Deus buscando a sua noiva. Nós estávamos todos subindo e louvando esse hino que os irmãos acabaram de ouvir. Estávamos todos subindo e Deus estava recolhendo a sua igreja. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando chegasse o tempo onde houvessem guerras, rumores de guerras, pestes, perseguições, fome, matança, perseguição. A palavra de Deus diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A palavra de Deus é muito clara quando diz que nós devemos estar com nossos olhos atentos. É como diz aquele versículo: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Irmãos, a palavra de Deus diz que ele virá como um raio que será visto do Oriente ao Ocidente. Quando chegar esse dia, já não vai mais haver tempo de fazer escolhas, já não vai mais haver tempo de se arrepender. Então, meus irmãos, nós temos que buscar a Deus, que acreditar, que colocar o nosso coração nas mãos dele, enquanto nós ainda podemos, porque vai chegar um tempo em que não haverá mais tempo. Que Deus possa hoje tocar o seu coração e que você venha sentir a virtude, o poder dele dentro de você. Se você está afastado dos seus caminhos, que você venha voltar para os braços dele, porque ele está de braços abertos, sempre pronto, te esperando. Não perca mais tempo. O tempo é hoje, a sua oportunidade de voltar para ele é agora. Com esse sonho, eu entendi que nós estamos tão perto do arrebatamento. Não jogue fora essa chance, essa oportunidade que Deus está te dando hoje, agora. O anticristo vai governar o mundo, mas não será para sempre. Mas enquanto ele governar, a palavra de Deus diz que muitos rejeitarão e negarão ao nosso Senhor Jesus por medo do que o inimigo é capaz de fazer. Então, meu irmão, minha irmã, coloque o seu coração nas mãos do Senhor Jesus, porque assim como diz na palavra, assim como os profetas profetizaram e o próprio Jesus disse há milhares de anos atrás, hoje estamos vendo acontecer com os nossos olhos da carne, aquilo que esses profetas e o próprio Jesus viu com os olhos espirituais. E tudo isso está prestes a acontecer e falta muito pouco que você venha verdadeiramente se entregar a Cristo, independente de religião. Jesus nunca operou milagres mediante a religião. Jesus sempre operou mediante a fé. Independente da sua religião, independente de como você busca a Deus, abra o seu coração para Ele com sinceridade, com amor, porque eu creio que Deus vai aceitar você e Deus vai trabalhar na sua vida de tal forma que muitos não vão acreditar, mas você precisa dar a oportunidade para que Deus venha mudar a sua vida enquanto há tempo,
porque nós somos como poeira. Hoje estamos aqui, amanhã já podemos não estar. Nós podemos presenciar a volta do Senhor Jesus, como podemos não presenciar fisicamente e sim espiritualmente. Mas o importante é você colocar a sua alma e o seu coração nas mãos dele. Que você possa guardar esse sonho no seu coração e que hoje você venha entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Fica na paz do Senhor Jesus.